No Saber Direito desta semana, o professor Fabrício Bolzan apresenta o curso de Direito do Consumidor, com foco na lei do superendividamento. Conheça as fases de prevenção do superendividamento, conciliação judicial e extrajudicial, contencioso e plano de pagamento, além da legislação atualizada sobre o tema. A aula 2 já começou. Olá, vamos começar o segundo encontro do programa Saber Direito da TV Justiça, disciplina Direito do Consumidor, tema Lei do Superendividamento. Eu sou o Fabrício Bolzan, à disposição de todos e de todas aqui pela TV Justiça e também pelas nossas redes sociais. Bom, se no primeiro encontro nós tivemos ali uma visão geral de aspectos socioeconômicos, de pesquisa e de alterações do Código de Defesa do Consumidor pela Lei do Superendividamento, a partir desse encontro nós vamos trabalhar com pontos mais específicos dentro do Código de Defesa do Consumidor, inovado pela Lei do Superendividamento. Neste encontro, nós vamos falar de objetivos e beneficiários da Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, a chamada Lei do Superendividamento. Nós encontramos 3 objetivos principais da Lei do Superendividamento. Primeiro, de beneficiar o consumidor de boa-fé. Segundo, de garantir um mínimo existencial. E terceiro, de estabelecer um plano de pagamento em 5 anos, visando a reinserção do consumidor. Conforme falamos também no nosso primeiro encontro, a lei veio para proteger o consumidor de boa-fé, que é a grande maioria dos consumidores superendividados. Claro que em todas as searas, em todas as profissões, nós temos uma minoria de pessoas mal intencionadas. Mas pela nossa experiência no assunto, estudando o tema há mais de uma década, nós falamos com muita propriedade que a grande maioria dos consumidores superendividados são pessoas de boa-fé e, portanto, são pessoas protegidas pela lei do superendividamento. Nós vamos ver, ainda neste bloco, dispositivos expressos da lei excluindo da proteção o consumidor de má-fé, o consumidor que contrata de forma dolosa, já ciente que não vai pagar aquele contrato. Também nós falamos no primeiro bloco do segundo grande objetivo, que é garantir o mínimo existencial, que é exatamente o gasto com moradia, alimentação, saúde e educação. Mínimo existencial que está amparado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que para alguns constitucionalistas seria um sobreprincípio, um princípio que se confunde com a própria essência da tutela dos direitos humanos. Então nós temos aí gastos que não podem ser tarifados por meio de decreto, e qualquer decreto nesse sentido nós vamos ver hoje que é um decreto inconstitucional. E como um terceiro grande objetivo, nós destacamos aqui que é a elaboração de um plano de pagamento para o consumidor quitar as suas dívidas em até 5 anos, com esse objetivo principal com viés social de reinserir o consumidor que está à margem da sociedade de consumo, conforme falamos também no nosso primeiro encontro, mas também com um viés econômico muito importante, pois a recuperação dos consumidores superendividados irá injetar bilhões de reais na economia nacional. Portanto, não podemos também esquecer esse viés econômico. Quando nós falamos num plano de pagamento, nós temos que sempre lembrar do que o consumidor precisa sobreviver, o consumidor tem gastos essenciais, com moradia, alimentação, saúde e educação, mas ele quer pagar as suas dívidas. Então, tirando os gastos essenciais, ele tem que reservar uma parte do seu salário para pagar as dívidas.
Quando falamos de educação financeira, nós trouxemos um conceito das ciências contábeis. Quem fez contabilidade sabe e que aprende nos bancos acadêmicos que a pessoa, do que ganha, tem que separar 70% para sobreviver e deixar 30% para fazer dívidas. Essa pessoa, se consegue se enquadrar nessa equação, tem uma vida econômica saudável, né? Tem uma vida econômica positiva. Então, quando nós falamos em plano de pagamento, nós temos que lembrar também dessa equação. Não de forma engessada, mas uma equação que traz aí um parâmetro importante para montar o plano de pagamento. 70% do que o consumidor ganha para pagar os gastos essenciais, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos desses 70%, e 30% do que ganha para, no plano, destinar ao pagamento das dívidas. Também pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme até nós vamos ver em jurisprudência no nosso encontro de hoje. A definição legal de superendividamento está no artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que foi incluído pela Lei 14.181, a Lei do Superendividamento. Diz o dispositivo legal: entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Vejam que o superendividado é aquele que, em resumo, não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Então, se chega uma pessoa no seu escritório, nessas condições, e comprova para você que o que ela gasta com dívida está afetando os gastos com moradia, alimentação, saúde e educação, nós temos aí uma condição de superendividamento. Mas alguns cuidados nós devemos ter. Por quê? Porque pode ser que aquela pessoa gaste em excesso com moradia, alimentação, saúde e educação. E aí o operador do direito, ele tem que ter a sensibilidade de verificar se realmente aquela pessoa precisa de tanto para sobreviver. Porque, ora, ela quer se reerguer. E para se reerguer economicamente, ela tem que ter algumas medidas restritivas dentro do seu dia a dia, dentro dos seus gastos essenciais. Então é importante a gente sempre orientar, olha, para chegar numa demanda judicial ou até numa tentativa de composição extrajudicial, o seu mínimo existencial tem que se encaixar em 70% do que você ganha. Aliás, o sistema que nós desenvolvemos, www.planodepagamento.com.br, faz essa triagem inicial. Você coloca lá dados gerais, sem precisar comprovar no início. Depois tem que comprovar, tem que subir o PDF das contas, dos contratos e tudo mais. Mas numa triagem inicial, você coloca lá quanto você ganha, quanto gasta de mínimo existencial e quanto gasta com dívida. O sistema já diz, se você gasta mais 70% com mínimo existencial e você gasta até 30% com dívida, ainda que a conta não feche, o problema não é a dívida, o problema é que você está gastando em excesso com o mínimo existencial. E aí o sistema já dá essa informação. Olha, você não se enquadra no conceito de consumidor superendividado do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei de Superendividamento. Por quê? Porque gasta muito com moradia, alimentação, saúde e educação. Então, o que eu transformei em sistema é o que eu faço no meu dia a dia no escritório. Se a pessoa chega gastando muito com moradia, alimentação, saúde e educação, ou seja, se ela gasta mais do que 70% do que ela ganha com o mínimo essencial, ela tem que se readequar. Ela tem que se readequar. Por quê? Eu não considero honesto você chegar num poder judiciário já abarrotado de ações para invocar a lei de superendividamento se você não se reenquadrou primeiro no seu novo cenário de situação financeira.
Então, reduza os seus gastos essenciais para esse 70% do que você ganha, para a gente montar um plano de pagamento com os 30% do que resta em até 5 anos. Tudo bem? Quando nós falamos nas dívidas que podem ser repactuadas pela lei do superendividamento, inicialmente parece que toda e qualquer dívida de consumo pode se enquadrar na lei do superendividamento, pode ser repactuada. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Artigo 54A, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que também foi incluído pela lei do superendividamento, diz o seguinte: as dívidas referidas no parágrafo 1º, que acabamos de ler, 54A, a definição do superendividado, as dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive as operações de crédito, compra a prazo e serviços de prestação continuada. Então veja, numa primeira análise, parece que toda e qualquer dívida oriunda de relação de consumo poderia ser repactuada, ok? Mas vejam que não é bem assim. Artigo 54A, parágrafo 3º, já começa a excluir algumas dívidas. O disposto neste capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Então aqui a lei já exclui algumas dívidas. Quando há má-fé do consumidor, uma contratação dolosa já com o fim de não pagar e produtos de luxo ou de alto valor. Mas não para por aí a restrição. Lá no final, no artigo 104A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a seguinte redação: excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários ou de crédito rural. Então veja, não só dolo, fraude, não só produtos de luxo, mas também dívidas que possuam garantia real não podem ser repactuadas, como financiamento imobiliário, como financiamento de carro. Eu sou contra essa restrição. Eu entendo um absurdo. Aliás, vocês vão ver a minha opinião daqui a alguns minutos, que até dívidas para além das relações de consumo também deveriam ser repactuadas. Mas vamos parar aqui um pouco. Financiamento de um imóvel daquela família não pode ser repactuado. Pode entrar com uma ação específica de revisão do contrato de financiamento se tiver alguma abusividade ali. Isso é uma coisa. Mas não pode, na ação de superendividamento, que tem esse propósito de reunir credores e repactuar dívidas, ok? Em que se garanta o mínimo existencial e o que sobra, um plano de pagamento para, em até 5 anos, pagar as dívidas. Aqui não pode. Não pode repactuar. Mas nem se for um único imóvel, Fabrício, não pode repactuar essa dívida. Se for um carro para a família, não carro de luxo, nem imóvel de luxo, nem carro de luxo, é aquele carrinho popular para a família viver, para a família se sustentar. O pai de família é um motorista de aplicativo. E aí? Não pode repactuar? Pela lei não pode repactuar. Então o que nós orientamos na elaboração do plano de pagamento? Se for um imóvel para aquela família e não seja um imóvel de luxo,
se for um carro para aquela família e não seja um carro de luxo. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer esses gastos entrarem na conta dos gastos essenciais. Do mínimo essencial. Como assim, Fabrício? Não tem gasto com moradia, alimentação, saúde e educação? Tem. Que é mínimo essencial, não é? É. Financiamento de um imóvel para aquela família que não seja um imóvel de luxo é um gasto essencial. Eu vou colocar dentro daqueles 70% do que ganha aquele consumidor. Mesmo raciocínio para o carro. Não é um carro de luxo. Tem lá o financiamento desse carro. Essa família precisa viver dignamente. Às vezes não é o pai de família motorista de aplicativo, mas a mãe de família precisa daquele carro para levar as crianças na escola, para cuidar daquela família. Muitas vezes tem uma pessoa doente na família, precisa do auxílio daquele carro. Então eu incluo também esse financiamento, que eu não posso repactuar a dívida como um gasto essencial daquela família. Tanto que no sistema que a gente desenvolveu, até nessa triagem a gente coloca quanto gasta de mínimo essencial, que são gastos com moradia, alimentação, saúde, educação e financiamento de um imóvel, financiamento de um carro. A gente coloca ali na triagem. Porque defendemos que isso significa dignidade da pessoa humana. Não é digno excluir da pessoa humana o direito de morar, o direito de se locomover por um veículo e o direito de assistir, por exemplo, uma TV e ter internet dentro de casa. Isso é dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Então, num cenário resumido, o que nós poderíamos falar como créditos e dívidas que podem ser repactuadas numa ação de superendividamento? Cartão de crédito, compras a prazo, empréstimos bancários, cheque especial, crédito consignado. Podemos repactuar essas dívidas numa ação de superendividamento. Não cabe a repactuação de dívida numa ação de superendividamento quando foi contraída com fraude ou má-fé, dolo de não pagar, crédito com garantia real, financiamento imobiliário ou de veículo, crédito rural. Mas repito, por mais que dívidas com garantia real, financiamento imobiliário, financiamento de carro, crédito rural não possam ser repactuadas numa ação de superendividamento, tem ações específicas para revisar esses contratos, ok? Existem. Mas, quando eu falo de ação de superendividamento, eu não posso repactuar essas dívidas. Mas se for o financiamento de um imóvel que não seja de luxo, se for o financiamento de um carro que não seja de luxo, eu posso usar esses valores dentro dos 70% do que a pessoa ganha para montar o plano de pagamento, porque isso é um gasto essencial dessa família. Fabrício, você falou em crédito consignado. Crédito consignado pode repactuar na ação de superendividamento? Pode. Também tem ações específicas de revisão de crédito consignado, pautadas na Lei 10.820, ok? Tem. Mas não há dúvida que o crédito consignado pode ser repactuado numa ação de superendividamento. Ah, Fabrício, mas vetaram o artigo 54E, que falava do crédito consignado ali na lei do superendividamento. Vetaram porque lá estabelecia como limite 30% do desconto em folha de pagamento ou aposentadoria de quem contratasse. E a lei 10.820 fala em 30%, podendo chegar a 40% se tiver ali gastos com cartão de crédito ou saque com cartão de crédito. Então, as razões do veto, se você for analisar, e eu trago essas razões nos meus 2 livros,
tanto o direito do consumidor esquematizado como lei de superendividamento, teoria e prática, você vai ver que o fundamento é esse. Não é o fundamento de que não cabe a repactuação de dívidas na lei do superendividamento se for crédito consignado. Não foi esse o fundamento. Foi que o limite de desconto dado pela lei foi de 30%. A lei de superendividamento. E a lei específica fala em 30% mais 5%, podendo chegar a 40%. Ok? E mais, o artigo 54G, parágrafo 1º da lei, mantém o crédito consignado, ao dizer o seguinte: sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega de minuta de contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecimento do crédito obter fonte pagadora a indicação sobre a existência da margem consignável. Então veja, por mais que tenha sido vetado o artigo 54E por outros motivos, ou seja, pelo limite de desconto ser inferior ao previsto na lei específica, que é 10.820, o artigo 54G, parágrafo 1º, está mantido no Código de Defesa do Consumidor e fala do crédito consignável. Ah, Fabrício, mas tem o decreto, né, que fala lá do mínimo existencial. Esse decreto também não vetou o crédito consignado em repactuação de dívida em ação de superendividamento? Vamos voltar um pouquinho para o direito administrativo, que já confessei, né? Também sou especialista, escrevo e dou aula. Nós temos o quê? Na ordem jurídica pátria, uma pirâmide em que tem a Constituição no topo, temos as leis abaixo da Constituição e abaixo das leis, atos administrativos normativos. Ou seja, decreto é um exemplo de ato administrativo normativo, que está abaixo da lei. Então ele não pode contrariar a lei. Nós vamos ver que este decreto, que quis regulamentar o mínimo existencial e que também dá a entender que crédito consignado estaria fora da repactuação de dívidas em ação de superendividamento, tem ali duas ADPFs questionando a constitucionalidade dele. Nós vamos ver em minutos. Aguardem, né? Mas, quando eu falo de matéria restritiva de direitos, a interpretação não pode ser extensiva. Nós acabamos de analisar com vocês dispositivos da lei que restringem o que pode ser repactuado em ação de superendividamento. E em nenhum desses dispositivos falou-se do crédito consignado. Falou do crédito adquirido com fraude, com má-fé, artigo de luxo, garantia real, financiamento imobiliário, crédito rural, mas não falou de crédito consignado. Então, por essa máxima do direito, matéria restritiva de direito, não cabe interpretação extensiva. Em resumo, crédito consignado pode sim ser repactuado em ação de superendividamento. Eu falei para vocês que eu defendo não só que todas as dívidas de consumo poderiam ser repactuadas numa ação de superendividamento, como até algumas dívidas que não são de consumo. E não sou só eu que penso dessa forma. 9ª Jornada de Direito Civil, comemorando 20 anos do Código Civil, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, muitos doutrinadores fizeram lá na 9ª Jornada o enunciado de número 650, se referindo ao artigo 421 do Código Civil nos seguintes termos: o conceito de pessoa superendividada, previsto no artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, deve abranger, além das dívidas de consumo, as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna. Então veja,
Enunciado 650 da 9ª Jornada de Direito Civil. Nós tivemos aqui o quê? Doutrina, ministros, entendendo que a situação de superendividamento ela é muito complexa e deve ser analisada para além das relações de consumo. E eu vou dar um exemplo concreto que apareceu no escritório. Um senhor em que tinha quase 70%, ou não, um pouco mais de 70% da sua aposentadoria sendo consumida por crédito consignado e por dívidas trabalhistas. Olha só. Se você analisasse só o crédito consignado, estava dando 22%. Então, a princípio, abaixo dos 30%. Só que ele vive numa condição de superendividamento porque ele tem mais 2 dívidas trabalhistas sendo executadas em nome dele, em que ele infelizmente foi laranja dessas empresas, colocados assim como laranja por um irmão, entre aspas, advogado, porque isso não é advogado. Um profissional que coloca o irmão laranja numa ação trabalhista e a mãe dele também numa outra, isso aí não é advogado. Isso é uma pessoa, isso não é uma pessoa, isso não é um ser humano, né? Isso é um monstro. Mas ele está nessa situação. Ele não conseguiu provar que ele foi laranja nessas ações. Então tem uma ação trabalhista em que descontam dele 25% do salário da aposentadoria, uma outra ação trabalhista que desconta 30%, e a ação de crédito consignado, que eu provo que desconta 22%. 25 mais 30, 55. Mais 22, 77%. 77% da aposentadoria dele é comida por dívida. Eu pergunto, é ou não é uma pessoa superendividada? Você não consegue viver com salário mínimo, imagina com quantos por cento ali? Com menos de 30%, com 23% do salário dele, da aposentadoria dele. Então veja, esse é ou não é um exemplo de que a pessoa superendividada ela não pode ser analisada só nas dívidas de consumo. Aqui tem ações trabalhistas que estão colocando essa pessoa numa situação de superendividamento. E qual foi a estratégia nossa utilizada? Falei para o senhor superaposentado, para o senhor superendividado, buscar um advogado trabalhista e entrar em contato comigo. Ele arrumou um bom advogado trabalhista, que é o advogado da empresa da sobrinha dele. Que todo mundo se ajuda ali, né? Porque não tem como viver com 23% da aposentadoria. Não tem como viver. Então, toda a família ajuda, os amigos ajudam. E aí, essa sobrinha colocou o advogado da empresa dela para falar comigo. Bom advogado trabalhista. Falei, doutor, a gente tem que tentar só permitir o desconto de 30% do que ele ganha. Então, eu vou lutar aqui na ação de superendividamento para reduzir de 22% para 10%. E vou montar um plano de pagamento assim. Por favor, leve a íntegra dessa ação para a Justiça do Trabalho e tente reduzir para 10% cada uma das ações. Porque aí 10% numa trabalhista, 10% na outra, 20%. Mais 10% de crédito consignado, 30%. Essa pessoa volta a ter 70% da aposentadoria dela para viver. Tudo bem? Então, em resumo, concordamos com os juristas da 9ª Jornada de Direito Civil que elaboraram o enunciado 650 para dizer que a situação de superendividamento ela deve ir para além das relações de consumo. Hoje, até relação de consumo a gente tem dificuldade de reconhecer. Mas eu acredito que um dia vai prevalecer na jurisprudência teses como a nossa defendida neste caso, em que, apesar de a dívida de consumo estar descontando só, entre aspas, só 22% da aposentadoria, tem 2 ações trabalhistas que estão descontando mais 55%. Então, se todo mundo baixar para 10%, a gente volta a dar dignidade para essa família sobreviver.
E a pessoa jurídica, Fabrício? Você falou no primeiro encontro que pessoa jurídica, algumas você considera como passíveis de utilizar a lei do superendividamento. Como funciona isso? Bom, se a gente lembrar das definições legais, como essa do 54A, parágrafo 1º, e outras que nós vamos ver ao longo dos nossos encontros, fala a lei do superendividamento em pessoa natural, como se só a pessoa física pudesse invocar a lei do superendividamento. O que nós defendemos? Defendemos em nossos 2 livros, Direito do Consumidor Esquematizado e Lei do Superendividamento, Teoria e Prática, e também nas nossas aulas, como aqui hoje, que algumas pessoas jurídicas poderiam invocar a lei do superendividamento ao seu favor. Primeiro fundamento. Existe a chamada confusão patrimonial do dinheiro da pessoa física sócia de uma microempresa ou empresa de pequeno porte e da pessoa jurídica respectiva. Então, ora a pessoa pega empréstimo em nome pessoal, ora pega empréstimo em nome da empresa. Há uma verdadeira confusão patrimonial, ok? Primeiro fundamento. Segundo fundamento, a lei de falência e recuperação judicial e extrajudicial não foi feita para proteger o pequeno empresário. Não, ela foi feita para proteger o grande empresário. Tanto que dá descontos de até 95% na dívida. Olha isso. Então, para o grande empresário, muito privilégio. Para o pequeno, nada, porque ele não se enquadra nesse perfil da lei de falência. Ele não vai ter condições de contratar um bom advogado especializado para defendê-lo nessa ação de falência, um administrador para cuidar. Não é o perfil, é outro perfil. Então, segundo o fundamento, a lei de falência, na nossa visão, é incompatível para proteger o pequeno empresário. Terceiro fundamento, e aí é jurídico. Prevaleceu na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a teoria finalista atenuada. O que é isso, Fabrício, teoria finalista atenuada? A definição de consumidor no Código de Defesa do Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. E aí ficou a dúvida. Será que toda pessoa jurídica é consumidora? E prevaleceu na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a teoria finalista atenuada, mitigada ou aprofundada. Ou seja, nem toda pessoa jurídica pode invocar o Código de Defesa do Consumidor. Nem toda pessoa jurídica é consumidora. Só aquela que comprovar a fragilidade no caso concreto. Aquela que comprova a fragilidade no caso concreto, ou seja, tecnicamente, a hipossuficiência, ela pode invocar o Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos a microempresa, a empresa de pequeno porte, podendo aí, como exemplos de pessoas jurídicas que podem invocar o Código de Defesa do Consumidor. Na mesma linha de raciocínio, eu entendo que um dia vai prevalecer na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o mesmo raciocínio. Eu entendo que, para o pequeno empresário, empresário de pequeno porte, já que ele pode invocar o Código de Defesa do Consumidor nos termos da teoria finalista atenuada, ele também poderia invocar o Código de Defesa do Consumidor nas suas alterações trazidas pela lei do superendividamento. Tudo bem? E um quarto e último fundamento que eu defendo pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela lei do superendividamento, ao pequeno empresário, é que nos artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, quando alterados pela lei do superendividamento, não houve restrição para a pessoa natural. Se você se lembrar ou buscar os incisos do artigo 4º e do artigo 6º que nós falamos na primeira aula, lá não há restrição da aplicação da lei à pessoa natural. Ah, mas na definição do 54A, parágrafo 1º, fala:
Mas nos artigos principiológicos, 4º e 6º, não há restrição à pessoa natural. Logo, também a pessoa jurídica de pequeno porte, comprovada a fragilidade no caso concreto, pode invocar a lei de superendividamento ao seu favor. Por quê? Porque os artigos principais do CDC, artigos principiológicos, o 4º e o 6º, não restringiram a sua abrangência à pessoa natural. Tanto isso é verdade que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, acesse o ESAGE, o site do tribunal, e busque em solicitações audiência de conciliação em Sejusc em matéria de superendividamento. Qualquer pessoa física ou jurídica. Lá, quando vai preencher o cadastro, tem o campo para pessoa física e o campo para pessoa jurídica. Isso significa o quê? Isso significa que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao permitir a audiência de conciliação de pessoa jurídica via Sejusc, sem precisar de advogado, é só acessar diretamente o site do tribunal, ele está concordando conosco. Ele está permitindo que a pequena pessoa jurídica possa utilizar os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, alterado pela lei de superendividamento, para montar ali um plano de pagamento e repactuar as suas dívidas, quer na via pré-processual por meio de um Sejusc, quer na via processual contenciosa por meio de uma ação específica. Tudo bem? E só para lembrar, o número de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, falando da teoria finalista atenuada, eu cito aqui o agravo interno no agravo em recurso especial, 1.751.595. Outro ponto importante, o mínimo existencial. Já falamos, desde o primeiro bloco, que mínimo existencial são os gastos com moradia, alimentação, saúde e educação. Já falamos da necessidade de se estabelecer aquele enquadramento na equação 70-30. 70% do que ganha para o mínimo existencial, 30% do que ganha para pagar dívidas. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tanto de um lado como do outro. Ok? Qual que é a questão que nós vamos aprofundar aqui? Decreto 11.150 de julho de 2022 veio inicialmente tarifar o mínimo existencial para 25% do salário mínimo, que na época era algo em torno de R$300. Ora, se nem o salário mínimo na íntegra é capaz de acolher e de bancar a dignidade de uma pessoa nos gastos com moradia, alimentação, saúde e educação, quiçá 25% desse valor, que na época era o quê? R$300. Bom, aí, no ano seguinte, no ano de 2023, houve uma alteração do decreto 11.150, que falou que o mínimo existencial seria de R$600. Com todo respeito e data máxima vênia, nem 300 nem 600. O mínimo existencial deve ser analisado individualmente, deve ser aferido individualmente, caso a caso, de acordo com a remuneração daquela pessoa, daquela família, com as condições sociais, culturais, de educação financeira. Tem que ser analisado caso a caso. Não pode ser tarifado. Conforme disse no primeiro encontro, não é assim para emprestar, não é assim para conceder o crédito. Não é verdade? Ainda que exista muito crédito irresponsável, no mínimo se analisa quanto a pessoa ganha, né? E aí é diferente. Ganha pouco, não vai ter acesso a muito crédito. Ganha muito, vai ter acesso a muito crédito. Como que vai passar uma régua? Mínimo existencial para o que ganha pouco e para o que ganha muito é R$600? Tanto que nós temos, conforme já citado, 2 ADPFs tramitando no Supremo Tribunal Federal na data da gravação desse nosso encontro. ADPF de número 1005
ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e a DPF de número 1006, ajuizada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP. Vejam, duas entidades de classe de âmbito nacional e de duas classes essenciais para a nossa justiça. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Então vejam a importância do tema e de quem está ajuizando essas ADPFs. Muitos argumentos de inconstitucionalidade com os quais eu concordo com todos. Mas, Fabrício, se não for decretada a inconstitucionalidade, como que faz? Esse decreto realmente limita a R$600 o mínimo existencial? Nós fazemos uma interpretação conforme a Constituição. Se você analisar o artigo 3º do decreto caput, quando fala dos R$600 como mínimo existencial, na nossa interpretação conforme a Constituição, é só para aquela pessoa que não consegue comprovar a renda. Ela não tem renda nenhuma. Então, para ela que não tem renda nenhuma, R$600 é o mínimo existencial. Agora, se a pessoa tem renda, a gente tem que analisar o parágrafo 1º do artigo 3º do decreto 11.150, que diz o seguinte, vejam só. A apuração da preservação ou não do comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. Então, olha que interessante. O parágrafo 1º nos leva a uma interpretação constitucional de que se aquela pessoa tem uma renda mensal, é essa renda mensal que vai servir de base, contrapondo a renda total às parcelas das dívidas que tem que pagar todo mês. Aí sim, aí eu consigo dar uma interpretação conforme a Constituição para esse decreto, nesse ponto. O decreto consignado é inconstitucional, mas nesse ponto, né, quando restringe o crédito consignado, isso é inconstitucional. A lei não restringiu o decreto, que é abaixo da lei, não pode restringir. Né? Agora, quando eu falo numa situação de mínimo existencial R$600, é só para aquele que não tem renda nenhuma. Então, para ele, o mínimo existencial é R$600. Se ele tem renda, parágrafo 1º do artigo 3º do decreto, leva-se em consideração a base mensal do que ganha e faz a contraposição da renda total e das dívidas. Aí sim, eu consigo fazer uma boa interpretação conforme a Constituição Federal. Fora isso, inconstitucionalidade é ilegalidade do decreto. Quando ele contraria o Código de Defesa do Consumidor, há uma flagrante ilegalidade, porque o Código de Defesa do Consumidor não exclui o crédito consignado. Se ele dá uma intenção de interpretação que exclui, ele é ilegal, sem sombra de dúvidas. Maravilha? Bom, Fabrício, e essa equação de 70% e 30%? Ela vem sendo aplicada na jurisprudência nacional? Sim, sim. E olha que bacana. Um caso primeiro aqui que eu gosto de destacar, ele fala de uma história não de superendividado, mas de uma história entre credor e devedor, em que o credor consegue penhorar o salário do devedor. Só que não um salário mínimo, não um salário qualquer. Era um devedor que ganhava algo em torno de R$30 mil por mês. Mas nós sabemos que o salário é impenhorável. E o devedor brigou por isso até chegar no Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça entender o quê? Olha, realmente, o salário é impenhorável, ok? O salário é impenhorável, porém nós temos também o direito de crédito a ser satisfeito. Então, o que entendeu o Superior Tribunal de Justiça nesse caso?
preserva-se 70% do que ganha esse devedor para bancar o seu mínimo existencial, os gastos com moradia, alimentação, saúde e educação, e penhora-se 30% desse salário para pagar a dívida. Eu estou falando do embargos em recurso especial 1.582.475, em que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial no ano de 2018, entendeu dessa forma. E tem outros julgados do Superior Tribunal de Justiça nessa mesma linha, usando essa equação. 70% do que ganha para os gastos essenciais, 30% do que ganha para o pagamento de dívidas. Importante a gente tomar alguns cuidados aqui. O primeiro cuidado deles é não confundir com o limite de 35%, podendo chegar a 40% da lei do consignado, que é a Lei 10.820. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no tema 1085 que não é possível estender esse limite, que é específico do consignado, para outros empréstimos. E nesse mesmo julgado, que teve o tema 1085, oriundo do recurso especial 1.863.973, o ministro relator Marco Aurélio Belizzi deixou muito claro que não pode estender esse limite do consignado de 35%, podendo chegar a 40% para outros contratos de empréstimos, e que, se for uma situação de superendividamento, tem seara adequada de discussão, que é a da Lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Então, qual que é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar aqui? Quando a gente fala da equação 30 e 70, é para montar um plano de pagamento. Eu não estou aqui querendo utilizar o limite de desconto da Lei 10.820 do consignado para uma ação de repactuação de dívidas que pode ter consignado ou não, que pode ter só empréstimo pessoal, que pode ter só carnê de dívidas no varejo, ok? Eu estou falando de montar o plano de pagamento. Eu não estou usando como base o limite da lei do consignado, que é a Lei 10.820, não. Aquele limite é para uma ação revisional de crédito consignado. É para lá. Tema 1085, não posso utilizar para outros contratos de empréstimos, nem para aqueles que são muito parecidos com os consignados. Né? Como, por exemplo, o caso do desconto em folha de pagamento do assalariado, que está em atividade. Não é consignado, mas é muito parecido, porque já desconta direto na folha de pagamento dele. Não pode utilizar o limite da Lei 10.820, que é específico de consignado. Então, quando a gente fala da equação 30-70, é para quê? Para montar o plano de pagamento. Outro ponto importante que a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos nos deparando com algumas decisões envolvendo o superendividamento que limita os descontos a 30%. Isso pode eternizar a dívida. Porque se a pessoa ganhar pouco, 30% do salário dela é pouco. E ela nunca vai conseguir acabar de pagar aquela dívida. Ou seja, essa situação, por mais bem intencionada que seja a decisão, vai causar mais prejuízo ao consumidor do que antes, quando ele entrou com a ação. Repito, a equação 30 e 70, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela serve para montar o plano de pagamento, ok? Não serve para limitar eternamente 30% do salário o pagamento de dívida. Primeiro porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, no tema 1085, veda a utilização desse limite para outros contratos que não sejam de consignado. E segundo porque pode eternizar a dívida. Não é esse o espírito da lei. Vejam, falei para vocês no começo dessa aula, um dos objetivos da lei de superendividamento é o quê?
montar um plano de pagamento para a reinserção do consumidor superendividado. A equação 30/70 é para montar o plano de pagamento. Decisões judiciais, por mais bem intencionadas que sejam, limitando a 30, a 35, pode eternizar essa dívida. E não sou só eu que falo isso. Economista do IDEC, INDEC é o nosso instituto, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. INDEC é o Instituto IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Associação Civil de Defesa do Consumidor aqui de São Paulo. Economista Ione Amorim. Ela é economista, estuda o tema também de superendividamento há mais de uma década pelo IDEC. Ela fala, limitar a 30% da dívida. A decisão judicial está a prejudicar o consumidor, porque vai eternizar essa dívida. Tudo bem? Portanto, temos que ficar atentos a isso. Tem muito advogado que entra pedindo a limitação a 30%, a 35% ou a 25%. Prova isso para o juiz, mas é equivocado. Isso pode eternizar a dívida. Essa equação tem que ser utilizada para justamente o quê? Para justamente montar o plano de pagamento. Qualquer outra decisão que seja diferente disso, com todas as vênias possíveis e imagináveis, contraria o espírito da lei. Contraria a mens legis da Lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos um julgado em São Paulo que foi muito interessante, porque limitou em sede de liminar aquilo que foi proposto no plano de pagamento. Para quem quiser anotar, nós temos aqui o agravo de instrumento 2022-6857-2022-826-0000. Nós orientamos entrar com a ação e já apresentar o plano de pagamento. A lei obriga o plano de pagamento, nós vamos ver no momento da audiência de conciliação. Nós orientamos já entrar com a ação e o plano de pagamento, para pedir a liminar. Você provando fumus boniuris e o periculum in mora, artigo 300 do Código de Processo Civil, tem direito a liminar. E nós conseguimos, nesse agravo aqui no Tribunal de São Paulo, melhor decisão que eu encontrei até hoje no Brasil sobre o tema foi essa. Nós conseguimos, nesse agravo, o juiz deu a liminar para aplicar o plano de pagamento desde o início, porque provados os requisitos do artigo 300. Tem muita decisão equivocada da Tavênia também, dizendo que só depois da audiência de conciliação é que se analisa a liminar. Está errado. Está errado. Preenchidos os requisitos do artigo 300, tem que conceder a liminar de já aplicar o plano de pagamento desde o início. Bom, meus amigos e minhas amigas, chegou a hora de testarmos os nossos conhecimentos. Isso mesmo, vamos ao nosso quiz. Primeira questão. No que tange ao superendividamento, é correto afirmar que, letra A Lei 14.181 de 2021, também conhecida como Lei do Superendividamento, estabeleceu um percentual de inadimplência de 30% dos débitos para que o consumidor seja considerado superendividado. Letra B. As normas protetivas em relação ao superendividamento dos artigos 54A a 54G do Código de Defesa do Consumidor, CDC, se aplicam em relação à aquisição ou à contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Letra C. A doutrina e a jurisprudência classificam o consumidor superendividado ativo como aquele que se endivida por questões alheias ao seu controle, por exemplo, em razão de circunstâncias de desemprego. Letra D. A Lei 14.181 de 2021 inseriu como nova proibição na oferta de crédito ao consumidor a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito
ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Resposta correta é a letra D. Isso mesmo, meu amigo e minha amiga. Letra D é a resposta correta e nós vamos ver nos próximos blocos que na fase preventiva, uma delas é regulamentar a oferta de crédito no mercado de consumo. Não é possível ofertar o crédito dizendo que não vai verificar se tem informações restritivas do consumidor, porque não é verdade. É uma informação enganosa ao consumidor. Mas veremos isso com mais vagar nas aulas futuras. Próxima questão. Em 2020, Carlos passou por grave crise financeira. Além de ter ficado desempregado, contraiu Covid-19, doença que gerou sequelas e cujo tratamento com fisioterapias, psicólogos e remédios lhe foi extremamente oneroso. No mesmo ano, Carlos tornou-se pai, acarretando-lhe um aumento de despesas para a mantença do filho. Em decorrência, Carlos contraiu dívidas com cartão de crédito e com empréstimo pessoal. Ainda adquiriu um automóvel importado novo, mediante financiamento. Considerando a situação hipotética, julgue o próximo item. Letra A. Carlos se encontra em situação de superendividamento passivo, podendo ingressar com ação revisional a fim de pleitear a elaboração de um plano de pagamento de suas dívidas, de maneira que seja preservado o mínimo para sua subsistência. Letra B. Carlos não se encontra em situação de superendividamento, porque a lei de superendividamento veda o amparo da lei quando há aquisição de produto de luxo. Letra correta é a letra B, alternativa B, alternativa correta. Conforme nós vimos, por mais que o Código de Defesa do Consumidor comece falando que é possível repactuar dívidas quando forem dívidas de consumo, ele traz restrições. Se foi adquirida com fraude, má-fé, produtos de luxo, crédito com garantia real, financiamento imobiliário, crédito rural, são exemplos de dívidas restritas e que não podem ser repactuadas na ação de superendividamento. Mas repito, o que falei no conteúdo da aula de hoje. Se for um imóvel financiado e não for imóvel de luxo, se for um carro financiado e não for um carro de luxo, esses valores podem se enquadrar na despesa essencial do consumidor, dentro daqueles 70% do que ele ganha. E claro, ações de financiamento imobiliário e de carro podem ser revisionadas em ações específicas, que não sejam de ação de superendividamento. Próxima e última questão. Incluem-se entre os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Letra A. O respeito à dignidade, saúde e segurança do consumidor e a melhoria da sua qualidade de vida. Letra B. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e a proteção de seus interesses econômicos. Letra C. O atendimento das necessidades dos consumidores e a compatibilização da proteção do consumidor com as demandas de desenvolvimento econômico e tecnológico. Letra D. A transparência das relações de consumo e a criação dos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços. A alternativa correta é a letra A. Bom, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim de mais um encontro. Saber Direito, Disciplina Direito do Consumidor, Lei de Superendividamento e encerramos a aula 2. Temos mais 3 pela frente. E eu espero você lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.